Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Seja mais do que bem-vindo a este culto. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 em diante. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 até o 36. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Cantem ao Senhor todas as terras, proclame a sua salvação, dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegre-se os céus e terra exultem. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, como é bom estarmos nos reunidos nessa noite por um só propósito, para nos darmos graças a Ti, exaltar o Seu santo nome nessa noite, ó Deus, e declarar que o Senhor é digno de tudo, que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, Pai. Que nesta noite o Seu nome venha a ser levado no mais alta altura, Pai, para que todos saibam que o Senhor é Deus, Pai. Nós queremos nessa noite, ó Pai, permitir, Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para que o Teu Espírito venha falar conosco nessa noite, ó Pai. Manifesta do Teu amor, da Tua graça sobre os nossos corações, pois nós temos fome e sede de Ti, Pai. E por isso nós nos reunimos aqui nessa noite para receber do Senhor aquilo que de antemão o Senhor já preparou para a Tua igreja, Pai. De igual maneira, Pai, nós clamamos para que a Tua palavra nessa noite vai de encontro, Deus, ó Pai, com um coração sedento aqui, Pai. Vai de encontro, Deus, ó Pai, com cada pessoa que estará assistindo essa live, ó Pai. E ali encontre terra fértil, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que no tempo oportuno, ó Deus, nós possamos ver ali a semente sendo germinada nesses corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Receba nossas vidas em Teu altar nessa noite, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Deus. Aleluia. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba o nosso louvor, Pai. Santo, 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 santo é o Teu santo nome, ó Pai. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor. O salmista vai declarar lá em Salmo 145, porque o teu reino é um reino eterno
e o teu domínio perpetua de geração em geração. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o nosso Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Vamos continuar adorando nosso Deus. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adore o Senhor na beleza da tua santidade. Vamos continuar declarando que o nosso Deus é poderoso. E nesse momento você tem a
a liberdade de estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo, até o gasofilácio do Senhor. Por mais que às vezes, amados, o momento de dízimos e ofertas, às vezes você se sente constrangido pelo pouco que você tem, mas saiba que não é a quantidade que você oferta ao Senhor que alegra o seu coração, mas é a sinceridade do seu coração. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Feche seus olhos. Pai, nós sabemos que o Senhor é rico em sua glória, e nós poderíamos neste momento de oferta, Pai, dar tudo o que nós temos, mas comparado com a grandeza, com a riqueza do Senhor, isso não é nada. Nós ofertamos ao Senhor não com a ideia de querer receber 10 vezes mais, mas nós ofertamos com a convicção que já recebemos do Senhor tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, pois nós já fomos abençoados pelo Senhor nas regiões celestiais. E por isso nós entendemos, ó Pai, que ofertar e dizimar é um privilégio de servir o Senhor e servir a Tua igreja, Pai. E por isso nós apresentamos nessa noite, ó Deus, a vida de cada um que estará ofertando neste momento, que estará, Deus Pai, dizimando, ó Pai, com gratidão no seu coração, com generosidade, ó Pai, e que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, essas vidas, que o Senhor continue abrindo as comportas do céu sobre cada família aqui, Pai, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, ó Pai, da sua saúde, dos seus familiares, continue cuidando ali, ó Deus, Pai, dos seus patrões, ó Deus, que eles sejam ali pessoas que venham assim abençoar a vida de cada um de nós, ó Pai, que nós jamais, ó Deus, os nossos lábios venham proferir palavras de maldições contra os nossos patrões, mas muito pelo contrário, que nós venhamos abençoar a fonte de onde vem o nosso salário, ó Pai, e orar pela vida dessas pessoas. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos nessa noite adorando o Senhor com nossos dízimos e com nossas ofertas. Tenha liberdade, amados, de trazer até o gasofilácio do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, mas antes de tudo, que a sua vida seja uma oferta diante do seu altar. Receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa oferta. Amém. Conosco, sempre perto está. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução.
Aleluia. Glórias a teu santo nome. A palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses, capítulo 2: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo sacrifício, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor tão grande, Deus, que foi entregue ali naquela cruz, por amor a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando, vamos continuar declarando a grandeza desse nosso Deus. Ressuscitou.
O Cordeiro ressuscitou. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, O Cordeiro venceu. Aleluia. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. O Cordeiro ressuscitou. Ele venceu a morte em nosso lugar, amados. O Cordeiro venceu. Aleluia. 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 Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Glórias ao Cordeiro de Deus. Continua, Pai, ministrando aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Aleluia. Os amados podem tomar os seus assentos. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? A igreja que adora o Senhor aqui na terra, mas que um dia irá adorar Ele face a face. Aleluia. Estamos ensaiando, né? Para encontrar com Ele face a face. Como nós sabemos, esse dia irá chegar. E quão maravilhoso será esse dia. Muitas vezes eu fico imaginando como será esse dia. E a palavra diz que por mais que nós imaginamos, esse dia ainda vai ser surpresa para nós. Ou seja, nós ainda vamos ficar maravilhados quando a volta de Jesus. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. Versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu-se a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus este é. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar
uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Eis aqui a tua palavra, e eis aqui a tua igreja que necessita da tua palavra. O Senhor diz nas Escrituras Sagradas que a tua palavra alimenta a nossa alma. E sem alimento, Senhor Deus, ó Pai, a nossa alma perece. Nós reconhecemos isso, Senhor. Por isso nós te pedimos que esta tua palavra seja verdadeiramente um alimento espiritual, um alimento para o nosso espírito, para que nós possamos caminhar, continuar caminhando dia após dia até a sua vinda, como já foi mencionado. Que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, nos alimentar da tua palavra, não somente aos domingos, não somente em dia de culto, mas possamos alimentar dela todos os dias, possamos, Senhor Deus, ó Pai, estarmos cheios dela todo instante, todo momento, não somente, Senhor Deus, ó Pai, lendo, mas refletindo, mas, Senhor Deus, ó Pai, resmoendo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e, acima de tudo, colocando em prática, colocando, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que nós temos aprendido em prática, para que quando, Senhor Deus, ó Pai, vier a chuva, a tempestade, nossa casa estejamos firmadas na Tua palavra, firmadas em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu assento. Amados, esse texto é bastante conhecido porque fala de um homem que teve o privilégio de ser escolhido por Deus para livrar, o povo hebreu das mãos de Faraó, tirar o povo do Egito, que estava sofrendo, passar até a terra prometida. Moisés foi esse homem. Até aqui tudo bem, porque nós sabemos essa história, nós conhecemos a história, nós conhecemos o que Moisés fez. Mas o contexto a qual o nascimento desse menino, no contexto a qual, para nós chegarmos até ele ser adotado pela filha de Faraó, nós vemos que é um contexto totalmente ao contrário, totalmente adverso. Totalmente que nada era, vamos dizer assim, que nada era calmo até o nascimento de Moisés. E até mesmo depois do nascimento dele. O contexto dessa história conta que o povo hebreu tinha se multiplicado muito sobre o Egito. Eles foram para lá, na família de José, o capítulo 1 relata que cerca de 70 pessoas subiram até o Egito. E eles começaram a se multiplicar de forma muito rápida, de forma assim muito grande. Começaram a crescer numerosamente. Quando o antigo rei do Egito morre, que entra um novo rei, ele não conhecia a história de José. Ele não conhecia como José foi levado até aquela posição, como que a família de José subiu para o Egito, como que o povo hebreu chegou até o Egito. Ele não conhecia a história e talvez ele não quis se inteirar disso. Mas a palavra fala que ele, vendo que o povo se multiplicara muito rapidamente, ele temeu de chamar os seus servos e dizer assim: nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dominar esse povo, porque se esse povo crescendo do jeito que ele está, se vem algum dos nossos inimigos e ele fazem aliança com esses inimigos, nós seremos derrotados. Para você ter uma ideia, historiadores como Flávio Joséfo diz que durante a passagem em meio à passagem do Mar Vermelho, tinha mais de 3 milhões de pessoas.
Para você ter uma ideia do tanto que esse povo crescera, o tanto que esse povo multiplicara naquela terra. E esse rei, Faraó, começou a pensar dessa forma: nós temos que dominar sobre esse povo. Nós temos que fazer alguma coisa que esse povo não se olhe, não se rebelem contra nós. Eles têm que estar em nossas mãos. Porque Faraó reconhecia tanto a grandeza daquele povo, quanto a habilidade que eles tinham. Era um povo que servia um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Aleluia. Era um povo que se sujeitava a um Deus verdadeiro. Faraó, reconhecendo isso, começa a impor impostos, começa a aumentar os tributos, começa a aumentar os impostos. E aquele povo não via outra solução, não via outra saída, a não ser trabalhar mais e mais, exaustivamente. Exaustivamente eles trabalhavam e eles eram obrigados a trabalhar para poderem pagar os seus impostos. Eles estavam sofrendo uma grande opressão, estavam sofrendo estavam sendo oprimidos de várias formas, de várias maneiras. Mas a palavra do Senhor, no versículo 12 do capítulo 1, diz assim, ó: mas quanto mais o afligiam, tanto mais multiplicavam e tanto cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aquela opressão que Faraó pensou sobre aquele povo, de fazer eles trabalhar muito mais, de fazer eles não ter tempo para fazer outras coisas a não ser trabalhar, porque se eles não trabalhassem, eles não teriam dinheiro para pagar os impostos. Aquilo de nada adiantou. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia sobre a face do Egito, sobre a terra do Egito. Então Faraó começa a pensar outra coisa. Faraó começa a ter outra ideia maligna, e ele começa a dizer assim, ó, ele chama as parteiras que faziam os partos das hebreias, e ele começa a falar para elas assim, ó: quando nascer menina, vocês vão deixar viver, mas quando nascer menino, vocês vão matar. Quando for menina, você deixa viver, mas quando for menino, vocês matam eles. A ideia de Faraó, olhando na visão humana, na visão periférica, na visão a qual nós conseguimos pensar, terrena, era de que a força daquele povo estava nos homens. É de que aquele povo hebreu estava crescendo porque os homens tinham a semente, ou porque os homens conseguiriam fazer multiplicar. E ele dizia assim: não, vamos eliminar os homens que estão nascendo agora. Vamos dar um jeito e isso não foi apenas uma conversa com as parteiras, foi um decreto. Ele tinha feito um decreto e avisou as parteiras, falou: ó, o decreto é esse, é homem, é menino, vocês matam, é menina, vocês deixam viver. E o contexto que Moisés nasce é esse, um contexto onde, sendo um menino, tinha que morrer, e sendo menina poderia viver. Como eu disse, Faraó tinha uma visão terrena de que as forças daquele povo estavam nos homens hebreus. A força daquele povo, o crescimento daquele povo estava nos homens. Mas nós sabemos verdadeiramente que a força daquele povo não era os homens. Se aquele Faraó, se aquele rei conhecesse um pouco da história do Deus a qual ele servia, aleluia, aquele rei, aquele Faraó iria saber que no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão.
O Senhor teria feito uma promessa para Abraão, dizendo para Abraão, se ele obedecesse, o Senhor, aleluia, o Senhor iria multiplicar a semente dele nessa terra. Faraó não tinha entendido que a força do crescimento daquele povo estava vindo de uma promessa a qual o Senhor Jesus já tinha feito para os descendentes daquele povo. A visão dele era terrena, a visão de Faraó era limitada com o que o homem ou com o que a mulher pode fazer. Olhando para dentro da palavra, analisando, trazendo para a nossa vida espiritual. Se tem algo que nós, quando lemos a Bíblia, quando estudarmos a palavra, o que nós temos que fazer é saber o que o Senhor tem falado para nós, humanamente falando e espiritualmente falando. E sempre o espiritual, como diz a palavra, vai ser muito maior do que o material, do que o humano. Faraó não entende que a força daquele povo provém de Deus, provém de uma promessa que Deus tinha feito para aquele povo. E eu quero abrir um parênteses e destacar algo para você entender nessa noite. Talvez a situação a qual você se encontra tem sido a mesma situação que foi o nascimento de Moisés. Havia um decreto, havia algo que ele estava no meio, correndo grande risco, uma calamidade. Mas a força não era humana, a força ela vem diretamente do Senhor, diante da promessa que o Senhor já tinha feito lá atrás. Aleluia, você tem que entender isso. Às vezes você olha e você não vê solução. Às vezes você olha e você fala assim, é problema. Às vezes você olha e você fala assim, mas essa situação não vai dar em nada. Ou essa situação só piora dia após dia. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim, que a promessa ela vai se cumprir. Não importa a circunstância, não importa a situação externa. O que importa é que a promessa, quem fez a promessa é fiel para cumprir ela. Faraó olhava e falava assim, eu tenho um jeito para aniquilar esse povo. Eu tenho uma forma para diminuir a força desse povo. Mas mal sabia ele que a força daquele povo era o Senhor Deus na vida deles. Era a promessa que o Senhor tinha feito na vida deles. Era aquilo que o Senhor já tinha liberado, a palavra que o Senhor já tinha liberado sobre a vida daquele povo. Sobre a vida de Abraão especificamente. Quando falou para ele, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu e as conte. Muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus que foi liberada para a nossa vida. Muitas vezes nós olhamos, apenas vemos a situação, a tempestade vindo contra a nossa vida, e esquecemos da promessa dele sobre nós. Mas quando o Senhor nos prepara um culto como esse, e nos lembra da promessa dele, faz com que nós lembramos da promessa dele, aleluia, é para nós olharmos e falarmos assim, não importa qual é o decreto que está ao redor, se é de morte, se é de calamidade, não importa o que está vindo contra, o que importa é que o Senhor fez uma promessa na minha vida, aleluia, e Ele vai cumprir essa promessa. O contexto que Moisés nasce é esse. O contexto que Moisés nasce é que mediante a um rei que não conhecia o Senhor, que não conhecia a história daquele povo, começa a querer aniquilar aquele povo, começa a querer ir contra aquilo que é a palavra do Senhor liberada sobre a vida daquele povo. Possamos entender isso, que tudo que vem contra nós, tentando nos aniquilar, tentando nos diminuir, tudo aquilo que vem contra a palavra do Senhor na nossa vida, não tem força para nos aniquilar. Não tem força para nos parar, não tem força para diminuir a nossa adoração.
Não tem força para diminuir aquilo que nós sentimos dentro de nós. A vontade, o desejo, o prazer de estar adorando a esse Deus vivo. Não tem força de diminuir aquilo que dentro de nós só aumenta. Faraó queria de todas as formas constranger o povo do Senhor, o povo hebreu. De todo jeito, de toda forma que imagino eu, a Bíblia não relata, mas antes dele deitar, dele dormir, ou quando ele estava com a sua cabeça no travesseiro, ele começava a pensar: o que é que eu vou fazer? Qual é a forma que eu vou parar esse povo? Qual é a forma que eu vou diminuir esse povo? Faraó, espiritualmente, representa o inimigo tentando parar a igreja do Senhor. Faraó representa o inimigo tentando nos afligir, tentando nos intimidar, de expor aquilo que nós sentimos para esse Deus, de louvar Ele com alegria, de entregar a Ele o nosso melhor, de adorar Ele, de exaltar Ele, de demonstrar a Ele o quanto nós o amamos e o quanto nós somos gratos a Ele, pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Aleluia. Circunstâncias, situações contrárias na nossa vida só vêm para uma finalidade: querer tomar a adoração desse Deus na nossa vida, querendo tomar aquilo que nós temos para entregar para Deus, que é com alegria, que é com prazer, que é com gozo. Adversidades, lutas, tristeza, aquilo que nós enfrentamos muitas vezes no trabalho, outras vezes até dentro de casa, outras vezes na rua, só vem para tomar a adoração verdadeira, pura e íntegra de dentro do nosso coração, que vai diretamente para o Senhor Jesus. Moisés nasce. A palavra do Senhor diz que Joquebede, a mãe dele, consegue esconder o menino por 3 meses. A Bíblia fala dessa forma assim: vendo que o menino era formoso, escondeu o menino em sua casa por 3 meses. Analisando o texto, olhando, estudando, aprofundando, nós vemos que a primeira coisa que Joquebede faz é esconder o menino. Ela sabia que o menino estava correndo perigo. Ela sabia que o decreto daquele rei não estava ali, que aquele rei não estava ali para brincadeira. Ele queria de todas as formas aniquilar o povo, tirar a forma que o povo adorava, tirar a forma que o povo exaltava esse Deus. Porque talvez você não tenha raciocinado nesse exato momento, mas tudo aquilo quanto nós fazemos que é para Deus, nós fazemos com alegria. Todo servo do Senhor, mesmo que a situação no seu trabalho, a situação lá na empresa onde você trabalha, ou na sua empresa, mesmo quando ela está difícil, você demonstra alegria, porque a alegria ela não é externa, ela é interna, ela está dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos e vemos uma catástrofe em nossa volta, mas nós esbanjamos, ou seja, nós fluímos de dentro de nós os dons do Espírito Santo, aleluia, que é a longanimidade, que é o amor, que é a alegria. Nós refletimos isso aonde nós estamos. Muitas pessoas, às vezes, para você entender, às vezes lá no seu trabalho, você encontra com pessoas que só reclamam, só reclamam, só reclamam. E quando é a sua vez de falar, você fala assim: glória a Deus pelo meu trabalho, glória a Deus porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado livramentos. Ah, mas está difícil, sim, mas o Senhor não tem te faltado. E não tem te deixado faltar nada na sua vida. Quando a situação aperta, quando a situação foge do seu controle,
eu tenho certeza que Deus entra em ação, move as mãos dele e um milagre acontece na sua vida. Nós que somos servos dele, nós vivemos de milagres do Senhor. Sempre vai ter alguma coisa que vai fugir do nosso alcance. É nesse momento que o Senhor fala: calma, meu filho, eu estou aqui. Aleluia, não temas. Eu estou contigo todos os dias. Joquebede esconde Moisés por 3 meses. Depois, quando ela vê que não consegue mais esconder o menino, ela começa a pensar. O texto também não diz, mas eu tenho certeza que Joquebede começa a orar. Começa a falar: Senhor, eu não sei mais como fazer. O que eu podia fazer, eu consegui fazer. O que eu poderia fazer, eu fiz. Agora eu não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Aleluia. Os irmãos estão entendendo a diferença? Mesmo que o menino tinha 3 meses, se ela mostrasse ele ainda correria risco de vida, ele ainda estava correndo risco de vida. Mesmo com 3 meses, o menino ainda poderia ser mudo por Faraó. Joquebede então começa a orar, começa a falar: Senhor, eu não consigo mais esconder o menino. O choro do menino está cada vez mais alto. O choro do menino está cada vez mais forte. Então ela começa a orar e falar: Senhor, o que eu vou fazer? Começa a entregar nas mãos do Senhor. E a mensagem para nós nessa noite, a qual é ministrada aos nossos ouvidos e chega até o nosso coração, é que nós devemos entregar ao Senhor, mas antes nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós vemos que nós não conseguimos fazer mais a nossa parte, aí nós oramos e falamos: Senhor, até aqui eu consigo vir, mas daqui para frente é só com o Senhor. Até aqui eu consegui dar um jeitinho. Quando o menino chorava que tinha alguém por perto, eu ia lá e colocava mamadeira. Quando o menino chorava que tinha alguém por perto, eu ia lá e balançava o cesto. Mas agora eu não consigo mais. O menino está cada vez mais esperto. O que eu vou fazer, Senhor? E o texto nos ensina que ela tem uma ideia de fazer uma arca, um cesto. Protege o cesto com betume e coloca entre os juncos na beira do rio. Preste atenção, Joquebede orou ao Senhor e falou assim: Senhor, o que eu vou fazer? E na mente dela o Senhor disse algo para ela. E quando ela colocou o menino, creio eu que ela voltou para casa e começou a chorar. Porque não é fácil nós abandonarmos um filho. Não é fácil nós vermos que aquilo que tanto nós queremos, ou planos, ou projetos, ou aquilo que nós sonhamos, nós nos sentimos frustrados porque nós não conseguimos mais manter. Porque nós não conseguimos mais ter aquilo a qual nós planejamos, aquilo a qual nós projetamos. Mas a filha dela, Miriam, começou a acompanhar o cesto. De longe começou a observar até onde que ia. Até onde que poderia ir aquele cesto? Se ia descer rio abaixo, se aquele cesto ia virar, se algum animal ou algum bicho iria comer aquele cesto. Ela começou a acompanhar. E quando chega no versículo 5 aqui do capítulo 2, que eu acho uma coisa muito linda que aconteceu nesse versículo aqui, que diz assim, ó: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. Por que eu disse que eu acho lindo o que aconteceu? Porque a filha, a princesa, desceu
para se lavar no rio, e ela não foi sozinha, foi as donzelas junto com ela. A Bíblia é bem simples, deixa no plural, as donzelas, ou seja, enquanto ela estava se banhando, as donzelas estavam andando para proteger ela. Se vinha alguém, ou se vinha alguma coisa, as donzelas, aquelas que eram criadas dela, estavam andando ao redor do rio. Mas o texto é bem claro e esclarece que quem viu a arca, quem viu o cesto, foi a princesa, a filha de Faraó. Aleluia. É lindo a forma que Deus trabalha, é lindo a forma que Deus faz as coisas dele. É lindo a forma que Deus cumpre os propósitos dele. É lindo a forma que Deus demonstra que Ele cuida dos seus. Que o propósito a qual Ele tem na vida de cada um de nós, é lindo a forma que Deus age. Aquelas donzelas passeando ao redor do rio, era muito mais fácil delas ver o cesto do que a filha que estava se banhando, estava mergulhando, que estava nadando naquele rio. Ela estava despreocupada. Ela estava despreocupada, porque quem tinha que tomar cuidado era as donzelas que estavam ao redor, elas que tinham que estar com os olhos abertos, elas que tinham que estar apercebendo o que estava acontecendo ao redor. Mas quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, Ele não vai deixar qualquer um enxergar esse propósito. Aleluia. As pessoas às vezes olham para a nossa vida e não enxergam o que Deus tem feito na nossa vida. As pessoas às vezes olham para aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, ou quando nós estamos caminhando, as pessoas olham e não enxergam, porque o Senhor não permite que elas vejam que há um propósito dEle na nossa vida, que há um projeto dEle na nossa vida. Temos que entender isso. Às vezes as pessoas olham e até mesmo falam assim: mas você não observa esse Deus? Mas você não é crente? Olha aí a situação que você está, olha a situação da sua casa, olha a situação do seu trabalho. Olha o que está acontecendo na sua vida. As pessoas não enxergam, porque Deus não permite que elas enxerguem que Ele tem um propósito. Deus não permite, então deixa para lá, começa a focar naquilo que o Senhor, como eu disse no começo, aquilo que o Senhor tem falado, a palavra dEle que já foi liberada sobre a sua vida. Muito daquilo que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida, se não cumpriu, creia que vai cumprir. Aleluia. Tenha certeza que vai se cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra diz que mesmo se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo se nós o negamos, Ele não nega a nós. A não ser no último dia, porque a palavra diz: se nós o negarmos, Ele também o negará diante do Pai. Mas enquanto Ele é o nosso advogado, enquanto Ele está aqui para nos ajudar, Ele é fiel todo o tempo, em todo o instante. As misericórdias dEle, a graça dEle tem sido abundante sobre a nossa vida. A graça dEle tem sido derramada
todos os dias sobre a nossa vida. Vivemos o tempo em que a graça do Senhor é derramada. É por isso que mesmo quando você não ora, mesmo quando você não lê a Bíblia, mesmo quando você às vezes sai um pouco da presença dele, se afasta um pouco da presença dele, ele ainda te abençoa, porque é o tempo da graça que estamos vivendo. Então não se preocupe se as pessoas não têm enxergado o que Deus tem feito ou o que Deus ainda vai fazer na sua vida, mas você tem a certeza e a convicção de que Deus vai mudar o quadro, de que Deus vai mudar essa história. Quando Deus mostrou apenas para a filha de Faraó, Deus estava mostrando que mesmo que outros não enxerguem o propósito, mesmo que outros não tenham recursos, mesmo que outros ainda não consigam resolver o seu problema, ou melhor, os que não conseguem resolver o seu problema, não vão enxergar o propósito de Deus na sua vida. Se as donzelas tivessem enxergado o cesto, ou se tivessem achado o menino primeiro, talvez as donzelas queriam afogar o menino, ou queria fazer rodar cesto rio abaixo. Mas mesmo se elas não fizessem isso, se elas pegassem o menino, elas não teriam poder, elas não teriam a palavra para falar com Faraó: deixa o menino hebreu viver. A única que tinha esse poder de falar era a filha de Faraó. A única que tinha esse poder era a princesa. E quando ela pega esse cesto, nós lemos aqui que a Miriam, a irmã do menino, vem correndo e fala para ela: ó, você quer que eu chame uma ama hebreia para cuidar desse menino? Você quer que eu chame alguém para amamentar esse menino, para cuidar desse menino? E a princesa fala assim: vai, chama. E ela sai correndo, chama a sua mãe, e a sua mãe vem, e a princesa fala para ela: ó, eu achei esse menino, você consegue cuidar dele para mim? Você consegue cuidar desse menino para mim, e eu ainda vou pagar o teu salário. Até aqui parece simples, até aqui parece tranquilo, porque ela precisava de alguém. Ela precisava que alguém cuidasse do menino. Mesmo ela falando que iria ficar com o menino, que o menino não ia morrer. Mesmo ela chegando diante do pai dela e falando assim: ó pai, o senhor matou várias crianças, mas essa aqui o senhor não vai matar. Ela precisava de alguém para cuidar. É aí que entra a oração, a resposta da oração de Joquebede. Se Joquebede tivesse feito de qualquer forma ou de qualquer maneira, sem ter buscado, sem ter orado ao Senhor, será que o final dessa história até aqui seria esse? Será que aquela hebreia ou aquela princesa iria pegar o menino e ia devolver para ela? Há um propósito quando nós entregamos na mão do Senhor. Há algo a qual nós temos que aprender a fazer. Isso não é somente com coisas físicas, coisas materiais, mas principalmente com as espirituais. Nós temos que falar: Senhor, eu estou entregando em tuas mãos. Eu estou colocando, talvez Joquebede, quando foi colocar aquele menino no rio, ela com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: Senhor, eu estou abrindo mão desse menino, eu estou abrindo mão desse sonho, desse projeto, mas eu estou colocando nas suas mãos. Faça a tua vontade, faça o teu querer, faça conforme o Senhor imagina, ou faça conforme o Senhor bem entende, mas não deixa que esse menino morra. A oração dela era esse. Porque se o menino morresse, todo o esforço que ela tinha durante 3 meses teria sido em vão.
todo o esforço que ela tinha gastado, ou tudo aquilo que ela tinha planejado, ou todas as alegrias, todos os momentos a qual ela tinha vivido com aquele menino durante os 3 meses, seria em vão. Mas como eu disse, há um propósito. Há um propósito. Há um propósito. Mediante a adversidade, mediante aquilo que o Senhor, que nós estamos vivendo, há um propósito. Quando nós fazemos, apresentando diante do Senhor, há um propósito, tanto da parte do Senhor, de fazer com que os seus filhos, ou seja, que nós, saímos de meio da calamidade, saímos de meio da adversidade, da opressão, triunfantes. Há um propósito, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Há um propósito quando nós oramos com um coração sincero e falamos: Senhor, até aqui eu pude vir. Eu fiz o que eu podia fazer de melhor. Eu dei o meu melhor para esconder o menino. Agora eu não consigo mais. Eu estou entregando em tuas mãos. Eu estou colocando diante de ti. Eu estou colocando diante do Senhor. Eu estou apresentando para ti. E aquela mulher, quando a princesa mandou chamar ela, talvez ela saiu sorrindo, alegre. Talvez ela saiu contente. E falando assim: glória a Deus, porque Ele ouviu a minha oração. Glória a Deus, porque eu entreguei nas mãos dEle. E tudo quanto nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele devolve para nós, mas com um detalhe: melhorado. Aleluia. Porque ela recebeu o menino de volta. E junto com o menino, ela recebeu um salário para cuidar do menino. Junto com o menino, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela teria que ter despesa com ele. Ela começa a ser bonificada para cuidar daquele menino. Ela começa a ser abençoada por cuidar do menino. Porque aquele povo hebreu estava passando por dificuldade. Lembra que eu disse no começo? Aumentaram os tributos. Então aquele povo trabalhava e não tinha dinheiro. Eles tinham que trabalhar mais e mais, cada vez mais, de uma forma ofegante, para conseguir dinheiro. Mas quando vinha o tributo, não conseguiam pagar. Aquela mulher, aquela família, muitas vezes estavam passando por necessidade, passando por dificuldades. Mas quando ela orou, quando ela se dispôs a entregar nas mãos do Senhor, o Senhor retribuiu para ela, melhorado, com com benefícios, aonde o que ela teria que gastar. A filha de Faraó falou: leva, cuida dele para mim, e você ainda vai receber o seu salário. Você vai cuidar dele, você vai fazer tudo para ele, de bom e de melhor, e você ainda vai receber o seu salário. O que era tristeza, quando entregamos nas mãos do Senhor, passa a ser alegria. O que é choro, quando nós entregamos na mão do Senhor, passa a ser sorriso. O que é dificuldade para nós, quando entregamos nas mãos do Senhor, passa a ser tudo fácil. O que é empecilho, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, passa a ser solução de muitos problemas. Imagino eu, Joquebede, chorando. Imagino eu, Joquebede, olhando para o menino e falando assim: não vai ter jeito, já virou um problema. Imagina as pessoas a qual ela confiava, olhando para ela e falar para ela assim: Joquebede, você está cuidando de um problema, isso está sendo um problema para você. Olha, se Faraó descobrir, não morre só a criança, morre também toda a sua família, porque você desobedeceu um decreto. A visão do povo, ou a visão terrena, a visão humana, é de dificuldade. A visão terrena é de
não deixar o povo do Senhor Jesus prosperar, ou seja, não ter aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A visão terrena, a visão humana, é de que muitas vezes os propósitos a qual nós temos é problema para a nossa vida. Muitas vezes, quando nós decidimos servir ao Senhor verdadeiramente, nós nos abstenhamos de algumas coisas. As pessoas olham para nós, desconfiam de nós. As pessoas olham para nós, caçoam de nós. As pessoas olham para nós e falam: vocês estão com um problema, um grande problema. Mas na verdade, não é problema, é solução para muitos problemas. Às vezes da nossa vida, às vezes de todo um povo, às vezes de toda uma nação. O que Joquebede olhou e começou a enxergar como um problema, entregou nas mãos do Senhor. E o Senhor resolveu para ela. Aleluia. A mensagem final para nós nessa noite é essa. O que está se tornando um problema para a nossa vida, o que nós não estamos conseguindo mais cuidar, o que está saindo do controle, está fugindo do controle daquilo que nós conseguimos, é momento de nós entregarmos para o Senhor Jesus. Não sei planos, não sei projetos, não sei o porquê você tem orado, não sei o quanto tempo você tem orado por isso, não sei o quanto tempo você ainda tem administrado isso do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Mas chegou um momento que você fala: eu não consigo mais. Eu não estou conseguindo mais esconder o menino. Entrega nas mãos do Senhor. Mas não entrega de qualquer forma, não entrega de qualquer maneira. Joquebede protegeu o menino. Ela betumou o cesto. Ela passou betume, que talvez você não saiba ou até saiba, era algo que era como se fosse um impermeabilizante, não deixava entrar água. Porque se ela colocasse de qualquer forma, de qualquer maneira, ela não estaria colocando para o Senhor cuidar, não, ela estaria abandonando, estaria jogando. E a mensagem final para nós nessa noite é essa: não abandone, entregue nas mãos do Senhor. Entregue com cuidado, entregue com protegido, entregue conforme, aleluia, você sabe que vai chegar até nas mãos do Senhor. E quando nós entregarmos, nós não vamos tomar de volta. Ela saiu, ela foi embora, ela voltou para sua casa. Quem ficou acompanhando foi a menina, foi a sua irmã. Porque se ela estivesse lá pertinho, ela poderia falar: não, eu vou levar de volta. E aí só Deus sabe o que poderia acontecer. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem um propósito diante de tudo. Mas para isso nós temos que, quando foge do nosso controle, quando nós vemos que tudo a qual nós estamos fazendo, preste atenção, tudo aquilo quanto você está fazendo, não está mais dando certo. Tudo aquilo quanto você pensa em fazer, você pensa: vou fazer isso, e não dá certo. Você fala assim: agora eu vou fazer dessa forma, dessa maneira, e não dá certo. É momento de você entregar nas mãos do Senhor. É momento de você falar assim: Senhor, eu consegui fazer até agora. Eu consegui cuidar até agora. Agora é o momento de me entregar em tuas mãos. Eu quero que você ore a Deus e faça essa oração. Se tem algo que você precisa entregar para Ele. Se tem algo que você acha que você tentou uma vez, não deu certo, 2 vezes não deu certo. Você falou: não, eu estou fazendo errado. Não. Não, você não está fazendo errado. Porque todas as formas que nós fazermos vai dar errado. Porque é momento de nós entregarmos nas mãos do Senhor. Mas não entregarmos de qualquer forma, não entregarmos de qualquer maneira. De entregarmos da maneira certa, da maneira correta. Fale com Deus: Senhor,
A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio, Senhor Deus, ó Pai, à calamidade, mesmo em meio, Senhor Deus, ó Pai, a um problema, humanamente falando, o Senhor tem algo para nós. O Senhor tem um propósito mediante a isso. O Senhor, ó Deus, ó Pai, tem um propósito mediante a essa situação. Talvez, Senhor Deus, ó Pai, nosso coração tem queimado, nosso coração tem ardido, e nós temos falado assim: eu tenho que fazer dar certo, isso tem que dar certo. Mas o momento de dar certo é nós entregarmos nas Tuas mãos, é nós colocarmos diante de Ti, Senhor, e é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento. Estamos orando, fazendo uma oração de entrega daquilo que nós temos, ó Senhor. Uma oração, ó Deus, ó Pai, de entrega, abrindo mão e colocando em Tuas mãos, dizendo: Senhor, o que eu pude fazer eu fiz, agora é com o Senhor. E se eu olhar, ó Pai, pela Tua palavra, analisando, ó Deus, ó Pai, profeticamente, quando Joquebede fez isso, ela entregou em Tuas mãos e voltou para sua casa. Rapidamente o Senhor devolveu nas mãos dela e melhorado, aleluia. E eu quero profetizar isso sobre a vida de cada um, ó Deus, que aqui está. Sobre a vida desse, Senhor Deus, ó Pai, que está orando em sua casa, através, Senhor Deus, ó Pai, desta live. Você que tem entregado diante do Senhor, profeticamente vai voltar em Tuas mãos, melhorado, aperfeiçoado pelo Senhor Jesus Cristo. Projetos, planos, representados pela vida de Moisés. Joquebede representando a cada um de nós, Senhor. Estamos entregando em Tuas mãos. Que o Senhor verdadeiramente cumpra a Tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que você possa ter certeza de que você entregou para o Senhor aquilo que você não poderia mais fazer. Às vezes nós ficamos até medindo forças ou gastando as nossas forças, quando o momento é de nós entregarmos para o Senhor. Mas eu tenho certeza que hoje nós fizemos isso, e Deus irá responder, Deus irá atender aquilo a qual nós colocamos nas mãos dEle. Amém? Amados, temos alguns recados aqui. O pastor Tércio pede oração, que ele machucou o seu pé, não deu para comparecer hoje. Temos também, vamos orar pela igreja, pelos projetos da igreja, né? Apresentar a cidade de São Sebastião da Bela Vista nas mãos do Senhor, apresentar os missionários, vamos apresentar os aniversariantes do mês. Não sei se tem alguém que faz essa semana, tem alguém? Terça-feira? Amém. Vamos estar orando para a irmã Tininha. Ela vai estar fazendo aniversário terça-feira. Queremos agradecer também o irmão Alaércio, a irmã auxiliadora, que estão nos visitando. Amém. Queremos agradecer ao irmão Laércio, a irmã auxiliadora. As portas da igreja estão sempre abertas para receber vocês. Também vamos orar pela vida do Rafael, né, a sua família, a Jéssica, o Otto, o Caio. Vamos apresentar eles em oração. Amém? E vamos orar e vamos encerrar. Antes de encerrar, o irmão João Batista, veio para confirmar que terça-feira o culto no lar, é lá na casa dele. Amém? Terça-feira, a partir das 7 horas. Ele mora ali, Condomínio Bela Vista. Amém. Amém. Então, o combinado vai ser assim: vamos encontrar de frente à igreja, os irmãos que vai encontrar de frente à igreja. Ele vai esperar na entrada lá, né? Amém. Então, a partir daqui lá dá o quê? Uns 15 minutos? Então, 15 para 7, 20 para 7,
os irmãos que forem. O pastor também pediu para avisar no grupo da igreja, os irmãos que forem, deixa o nome no grupo da igreja. 6h30? Amém. A partir das 6h30 vai sair daqui da porta da igreja. Os irmãos que forem, deixam o nome no grupo para estar organizando os carros. Amém? Amém, igreja? Vamos orar então? Sim. Sábado, o próximo sábado, o culto de ceia, que é o primeiro sábado do mês. Todo sábado, primeiro sábado do mês, é o culto do ceia do Senhor. E na quarta-feira já tem a oração aqui na igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, apresentamos em Tuas mãos, ó Pai, a vida do Rafael, de toda a sua família. Ele, Senhor Deus, ó Pai, pediu oração, nós não sabemos o que acontece, mas o Senhor sabe, o Senhor é um Deus onipresente. E nós oramos, Senhor Deus, ó Pai, e repreendemos toda enfermidade, repreendemos, Senhor Deus, ó Pai, todo mal. Nós oramos e te pedimos que o Senhor possa abençoar poderosamente toda a sua família. Ele é conhecedor da Tua palavra, Ele é servo do Senhor, e a Tua palavra diz, ó Pai, que devemos interceder e orar uns pelos outros. Oramos também, Senhor, pelos projetos da igreja, oramos, Senhor Deus, ó Pai, por esta cidade, pelos missionários, oramos, Senhor Deus, ó Pai, pela vida da irmã Tininha, que vai fazer aniversário na terça-feira, que o Senhor possa derramar uma bênção, um presente especial, ó Pai, sobre a vida dela, que ela possa se sentir, ó Deus, ó Pai, especial para o Senhor, assim como é, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, crer, ó Deus, ó Pai, do milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor despede toda a Tua igreja, com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Vá em paz, que o Senhor Jesus abençoe e tenha uma semana de bênção, em nome de Jesus.